E aí, pessoal? Hoje vamos fazer uma viagem super legal pela história do milho. Esse alimento que não falta na mesa do brasileiro. Vamos descobrir como ele evoluiu de uma plantinha selvagem até se tornar o milho que conhecemos hoje. Nossa aventura começa há uns 9.000 anos atrás, lá no México, onde crescia uma plantinha meio selvagem chamada teosinte. O teosinte era bem diferente do milho que conhecemos hoje, mas foi a base de tudo. As espigas eram pequenininhas e duras, com poucos grãos. Esses grãos eram difíceis de colher e comer, mas os antigos mexicanos viram potencial nessa planta. Mas para os povos antigos do México, era comida preciosa. Eles dependiam do teosinte para sua sobrevivência e começaram a experimentar com a planta. Eles foram, de geração em geração, escolhendo as melhores plantas, as mais fortes, com as melhores espigas. Esse processo de seleção levou muitos anos e exigiu muita paciência e observação. Com o tempo, essa seleção cuidadosa transformou o teosinte no milho que a gente conhece e adora hoje em dia. O milho moderno é muito mais produtivo e fácil de colher, com espigas grandes e cheias de grãos suculentos. Essa transformação foi um dos maiores feitos da agricultura antiga e mudou a história da alimentação humana para sempre. Hoje, o milho é cultivado em todo o mundo e é um dos alimentos mais importantes para a humanidade. Ele é usado em uma infinidade de produtos, desde alimentos básicos até biocombustíveis. E pensar que tudo começou com uma plantinha selvagem no México. Então, da próxima vez que você comer milho, lembre-se dessa incrível jornada de transformação e agradeça aos antigos agricultores mexicanos que tornaram isso possível. O milho é mais do que apenas um alimento. É um símbolo de inovação e perseverança humana. O milho virou a base da alimentação de grandes civilizações aqui nas Américas, como os maias, astecas e incas. Essas civilizações não apenas cultivavam milho, mas também o reverenciavam de diversas maneiras. Eles faziam festas e rituais para o milho, agradecendo a colheita farta e pedindo por boas safras no futuro. As celebrações eram repletas de danças, músicas e oferendas, mostrando a importância do milho em suas vidas. Para os maias, o milho era um presente dos deuses. Eles acreditavam que os humanos foram criados a partir do milho, e isso se refletia em suas mitologias e arte. Os astecas também davam muito valor para o milho, tanto que tinham um deus só para ele, o Centeotl. Centeotl era frequentemente representado em esculturas e pinturas, simbolizando a abundância e a fertilidade. Já os incas, lá nos Andes, aprenderam a plantar milho nas montanhas, construindo terraços. Esses terraços permitiam o cultivo em terrenos íngremes e ajudavam a conservar a água, essencial para a agricultura em regiões montanhosas. A comida dessas civilizações era cheia de pratos com milho, como as tortillas, que ainda hoje são um alimento básico em muitas culturas latino-americanas, e a xixa, uma bebida bem tradicional. A xixa era feita a partir da fermentação do milho e era consumida em diversas ocasiões, desde celebrações religiosas até eventos sociais. O milho, portanto, não era apenas um alimento, mas um elemento central na vida social, cultural e espiritual dessas civilizações. Nos mercados, o milho era um dos produtos mais comercializados, e os agricultores dedicavam grande parte de seu tempo e esforço para garantir boas colheitas. A troca de milho e seus derivados era comum, fortalecendo as relações comerciais entre diferentes comunidades. Manuscritos antigos e ilustrações mostram a variedade de usos do milho, desde a alimentação até a medicina. Receitas tradicionais foram passadas de geração em geração, preservando o legado dessas civilizações. O milho, portanto, não era apenas um alimento, mas um símbolo de vida, união e prosperidade. Ele conectava as pessoas à terra e aos seus ancestrais, sendo um elo vital na cadeia da existência. Até hoje,
o milho continua a ser celebrado em festivais e cerimônias, mostrando que sua importância transcende o tempo e continua a ser um pilar fundamental na cultura das Américas. Quando o Cristóvão Colombo chegou na América, em 1492, um novo mundo se abriu para os europeus. Eles encontraram uma terra cheia de riquezas naturais e culturas desconhecidas. Entre essas riquezas, havia uma variedade impressionante de alimentos que os europeus nunca tinham visto antes, e com ele, um monte de comida diferente. Os nativos americanos cultivavam uma grande diversidade de plantas, e o milho era uma das mais importantes. Este grão dourado era a base da alimentação de muitas civilizações indígenas como os maias, astecas e incas. Os espanhóis levaram o milho para a Europa, lá no século XV. Eles ficaram impressionados com a versatilidade e a produtividade dessa planta. O milho rapidamente se tornou uma cultura popular entre os agricultores europeus. E ele se espalhou rapidinho. Em pouco tempo, o milho estava sendo cultivado em várias regiões da Europa, desde a Península Ibérica até o leste europeu. Sua capacidade de crescer em diferentes climas e solos fez dele uma escolha ideal para muitos agricultores. Ele era perfeito porque crescia em lugares frios e em qualquer terreno. O milho podia ser cultivado em áreas onde outras culturas não prosperavam, o que ajudou a garantir a segurança alimentar em muitas regiões. Não demorou muito, o milho já estava na panela dos europeus, em pratos como a polenta italiana e o pão de milho português. A versatilidade do milho permitiu que ele fosse incorporado em diversas receitas tradicionais, enriquecendo a culinária europeia. Da Europa, o milho foi para a África e Ásia, levado por comerciantes e colonizadores. As rotas comerciais que ligavam os continentes facilitaram a disseminação do milho, que logo se tornou uma cultura importante em várias partes do mundo. Em países como a Índia e a China, o milho virou comida de todo dia para milhões de pessoas. Ele se adaptou bem aos climas e solos locais e rapidamente se tornou uma parte essencial da dieta em muitas regiões. Hoje, o milho é um alimento básico em muitas culturas ao redor do mundo, graças à sua jornada que começou com a chegada de Colombo na América. No século XX, a agricultura mudou completamente com o milho híbrido. Os cientistas descobriram que, misturando diferentes tipos de milho, dava para ter plantas mais fortes e que produziam mais. As plantas híbridas aumentaram a produção de milho consideravelmente. A partir dos anos 90, a biotecnologia trouxe o milho transgênico. Esse milho é modificado para resistir a herbicidas e insetos. Apesar das discussões, o milho transgênico ajudou a produzir mais comida no mundo. 1001 utilidades. O milho serve para tudo. O milho é muito versátil, usado em tudo na indústria de alimentos e em outras áreas também. Além de comer a espiga, o milho está em vários produtos. A farinha de milho está nos bolos, pães, tortas e biscoitos. O óleo de milho é usado na cozinha e para fazer margarina. O amido de milho serve para engrossar molhos, sopas e sobremesas. Os desafios da produção: pragas, doenças e mudanças climáticas. Pragas como a lagarta do cartucho e a broca do colmo podem acabar com a plantação. Doenças como a ferrugem e o míldio também são um perigo. As mudanças climáticas são outra preocupação. O calor, a seca e as chuvas fora de época prejudicam a produção. É muito importante encontrar tipos de milho resistentes a pragas, doenças e ao clima doido. Em busca da sustentabilidade, novas práticas agrícolas. O plantio direto ajuda a cuidar do solo e da água, evitando a erosão. A rotação de culturas, plantando milho e depois outras coisas como feijão, é outra prática importante. Usar fertilizantes e agrotóxicos com cuidado também é essencial para proteger o meio ambiente. A agricultura de precisão, que usa GPS e sensores, ajuda a usar menos produtos químicos. Os drones também ajudam a pulverizar e mapear as plantações, tornando a agricultura mais eficiente e sustentável.
O futuro do milho, inovação e segurança alimentar. A biotecnologia e a engenharia genética são importantes para o futuro do milho. Cientistas estão criando tipos de milho mais nutritivos, com mais vitaminas. Outra coisa importante é criar plantas que não precisam de tanta água. A nanotecnologia também pode aumentar a produção e tornar o cultivo de milho mais sustentável. Com criatividade e investindo em pesquisa, o milho vai continuar sendo um alimento essencial para todos nós. Conclusão: o legado duradouro do milho. A jornada do milho, do teosinte até se tornar um alimento global, é uma história incrível de domesticação, adaptação e inovação. O milho moldou civilizações, atravessou oceanos e alimentou gerações. Os desafios na produção de milho são reais, mas a busca por soluções sustentáveis e o desenvolvimento de novas tecnologias nos dão esperança para o futuro. O milho é um símbolo da capacidade humana de transformar a natureza e garantir a sua subsistência.